Olá, aqui é Rodrigo começando um episódio infernal do Cutibook. E como a vida não é feita só de romance, nesse vídeo eu vou falar sobre contos. A ideia dessa playlist que eu estou criando é escolher uma palavra e procurar entre os clássicos da literatura histórias que tenham essa palavra no título. Nesse vídeo inicial, eu escolhi a palavra diabo. Então, o que eu vou falar é sobre contos do diabo. Para ser mais preciso, 2 contos que falam sobre o diabo. O primeiro deles chama-se A Igreja do Diabo. E é um conto escrito pelo bruxo de Cosme Velho, Machado de Assis. E está nesse livro aqui, que tem a compilação de 50 contos de Machado de Assis. A segunda história que eu escolhi chama-se Solamente o Diabo e foi escrita pelo russo Tolstói. E está nesse livro aqui, tá? E embora o título do Tolstói seja mais curto que o do Machado de Assis, a história é mais longa. Mas antes de falar dessas 2 histórias, eu gostaria de falar primeiro do próprio, o dito cujo, o diabo, ou o capeta, Satanás, Tinhoso, Leviatã, demônio, capiroto, Lúcifer, demo, Satã, Mefistófeles, coisa ruim, o cão, o canhoto, Beelzebu, o mafarro, o coxo, o das trevas. E se você quiser ainda conhecer mais sinônimos para chamar o diabo, eu indico você ler também o Grande Sertão Veredas, do grande Guimarães Rosa, que tem um monte de sinônimos para o capeta. Aliás, alguns deles eu incluí nessa minha pequena lista. Uma curiosidade sobre o diabo é que nem sempre ele foi representado da forma mais popular como a conhecemos hoje. Essa, com vermelho, com chifres, com rabo. Essa representação evoluiu com o tempo. Acredite se quiser, uma das primeiras representações do diabo fez dele uma figura azul. Os pés de cabra que o diabo tem foi uma influência do deus grego Pan, que era uma espécie de protetor da floresta que causava medo repentino em quem tentava atravessar as florestas e que também tinha esses pés de cabra. Inclusive, o deus Pan, o deus grego Pan, o Pan deu origem à palavra pânico. E tanto as artes plásticas quanto a literatura colaboraram para construir a representação que conhecemos hoje do diabo. O escritor inglês John Milton escreve em sua mais conhecida obra, O Paraíso Perdido, sobre Lúcifer, um diabo psicologicamente, mentalmente bastante complexo. No caso do conto do Machado de Assis, a representação do diabo, ou do tinhoso, é bem próxima daquela que conhecemos hoje. Machado de Assis até descreve em alguns momentos o diabo como um ser com asas, assim como os anjos e os serafins que rodeiam Deus. E nessa história, Machado de Assis fala do dia em que o diabo resolveu fundar a sua própria igreja. Ele queria se organizar e fazer com que a sua filosofia do mal se espalhasse de uma forma muito maior entre os homens. E quando o diabo decide fundar sua própria igreja, ele mesmo vai falar com Deus, informando o Todo-Poderoso da sua ideia. Deus não se opõe. O fato é que a igreja do diabo atrai muitos fiéis, como era de se prever, mas no fim da história, o próprio diabo vai se surpreender com o ser humano. Já na história de Tolstói, o diabo não é exatamente o grande vilão das trevas, mas uma camponesa. Porque na história de Tolstói, o diabo é muito mais o que está representado na mente do personagem principal dessa história, que é o Sr. Yevgeny. É o personagem de Tolstói, o Yevgeny, que acredita que aquela mulher é o próprio diabo. E antes que as meninas se revoltem,
com o Tolstói por colocar a mulher como uma representação do diabo, é bom dizer que, principalmente na Idade Média, se acreditava que as mulheres eram as vítimas mais fáceis das tentações do demônio. Pelo fato das mulheres serem o sexo frágil, acreditava-se que elas eram mais facilmente propensas a cair nas tentações do tinhoso, a sucumbir ao pecado. Tolstói faz exatamente o movimento inverso. É um homem, o Yevgeny, que é o personagem principal da sua história, que passa o tempo todo atormentado para não cair em tentação com uma mulher camponesa, uma mulher simples que trabalha na sua fazenda de beterrabas. E muito embora essa camponesa não tenha nenhum tipo de traço físico que remeta ao diabo, por várias vezes no texto do Tolstói é mencionado que ela usa um lenço. Um lenço, adivinha de que cor? Vermelho, é claro. E até esse lenço vermelho que ele menciona várias vezes é uma forma de ajudar a gente a deduzir de que o diabo do título se refere a essa mulher. E nessa história de Tolstói, ele contraria o roteiro mais comum dos adultérios. Aquele em que uma das partes do relacionamento está completamente infeliz e procura uma saída no novo amor. No caso do personagem Yevgeny, ele é realmente feliz em seu casamento, ele ama sua mulher, mas ele não consegue fugir da tentação da camponesa. Ele ama sua esposa, mas a tentação vive rondando a sua casa, a sua mente e o seu coração, deixando Yevgeny um homem completamente atormentado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido essa ideia de escolher uma palavra e procurar histórias nos clássicos da literatura com essas palavras. Espero também, é claro, que vocês sugiram palavras em que a gente pode buscar histórias dos clássicos da literatura. E por último, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e absolutamente se inscrevam no canal para acompanhar as novidades. Valeu e até a próxima! Existe dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo!